Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Jesus disse assim, ou está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se colocou como a própria ressurreição e a vida. O que significa a palavra ressurreição? Significa, ou está ligada a ressuscitar, né? É uma pessoa morta, algo que está morto e volta a viver. No conceito da ciência, no conceito humano, essa ressurreição seria, ou diria respeito a alguém que foi declarado morto, porque para a ciência, uma pessoa, ela é considerada morta quando ela já, o coração para, o cérebro para, os órgãos vitais param de funcionar, não há mais o que o médico fazer, então ele declara que aquela pessoa faleceu, ela está morta. Mas no sentido espiritual, aos olhos de Deus, a morte não é essa como é para a ciência. A morte para Deus é a separação da alma humana de Deus. Quando uma pessoa está separada de Deus, ainda que os órgãos vitais estejam funcionando, o coração, o cérebro, mas essa pessoa, ela é como um defunto ambulante, ela não tem vida mais. Lembra da parábola do filho pródigo, que o filho estava distante do pai, e quando ele voltou, o pai fez uma festa, e o pai abraçou, beijou e disse assim: esse meu filho estava o quê? Morto e reviveu. Mas ele não estava morto, ele estava fisicamente vivo. Mas aquela parábola é uma parábola que serve exatamente para fazer-nos entender isso. Ele estava morto porque ele estava longe do Pai. Então, quando uma pessoa está longe de Deus, separada de Deus, essa pessoa, para Deus, ela está morta. Por quê? Porque Deus é a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então ninguém pode ter vida longe de Jesus. A pessoa pode estar na igreja e estar morta. Por que o pecado é prejudicial à nossa vida? Porque o pecado separa o ser humano de Deus. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para resolver esse problema, para desfazer essa obra do diabo chamada pecado. O pecado nasceu do diabo, a origem do pecado é o diabo. Antes do diabo propor a desobediência para Eva e depois para Adão, não havia pecado, então não havia separação. Deus e o homem tinham perfeita comunhão diariamente. Mas a partir do momento que veio o pecado, então o homem teve que sair, foi colocado para fora do paraíso, do jardim do Éden, e deixou de ter essa comunhão, esse acesso. Deus e o homem caminhavam juntos. A Bíblia diz que Deus visitava a Adão e Eva na viração do dia, no cair da tarde, mas a partir daquele momento o homem ficou separado de Deus. Por quê? Porque
Deus é santo e não pode habitar onde há o pecado. Então, a morte para Deus é isso. Você que está aqui e vive deliberadamente na prática do pecado e não se arrependeu, então você está na igreja, mas você não está na presença de Deus. Por isso você vê tantas pessoas dentro da igreja, inclusive na Universal, que estão na igreja, mas vivem depressivas, angustiadas, não têm paz, não têm vontade de viver, vivem numa escuridão, em trevas, em sofrimento. Elas professam fé em Deus, mas quem olha para elas não vê Deus. Por quê? Porque elas estão mortas espiritualmente. Então, para Deus, o conceito de morte é muito diferente do conceito de morte para o homem, para o ser humano. Então ele diz: se eu sou a ressurreição e a vida, significa dizer que quando uma pessoa encontra Jesus, então ela entra no reino de Deus, e ela encontra a verdadeira vida, porque ela passa a ter acesso à presença de Deus. Amém, pessoal? Quem crê em mim, Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que alguém morto vai crer em Jesus? Então não é o morto que está lá no caixão, ou a 7 palmos debaixo da terra. Ele está querendo dizer o seguinte: quem crer em mim, para você entender melhor, é como se ele dissesse assim: quem crer em mim, ainda que esteja separado de mim, vai viver. Ou seja, vai cair, essa separação vai acabar, e essa pessoa vai ter vida. Repare que quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, no momento do batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece com a pessoa quando ela recebe o Espírito Santo, a certeza do perdão de Deus. Ela é perdoada dos seus pecados, ela tem certeza do perdão de Deus. Quando ela recebe essa certeza do perdão, claro que antes do perdão tem a parte dela, que é o arrependimento. Ela se arrepende, Deus perdoa, ela tem a certeza do perdão, e logo que ela tem, ou passa a ter a certeza desse perdão, ela passa a ter paz, porque não há mais acusação contra ela, e ela tem uma alegria, que é uma alegria contínua. Ela sai da igreja e ela continua com essa paz, com essa alegria. O reino, ela entrou no reino de Deus, o reino de Deus está dentro dela. A gente ora no Pai Nosso: venha a nós o teu reino. O que significa isso? Significa dizer que aquela pessoa agora, ela faz parte, ela está no mundo, mas ela faz parte do reino de Deus, ela é cidadã do reino de Deus, e ela passa a ter essa alegria. Claro, ela vai ter lutas, ela vai ter momentos de tristeza, mas no geral ela é uma pessoa alegre. É diferente do mundo, né? O mundo é triste, mas tem momentos de alegria. Tem gente que nessa noite que passou, riu a noite inteira nas baladas, riu, fez um monte de fotos para as redes sociais, rindo, com um copo do lado, com amigos do lado. Tem um monte de gente que fez isso, mas agora essas pessoas estão em casa com vontade de se matar. Ou seja, a pessoa que está morta, ela tem momentos de sorriso, de uma falsa alegria, mas no fundo elas são tristes. A pessoa que está no reino de Deus, ela tem momentos de tristeza, porque vem uma notícia, sabe, que você não gostaria de ouvir. Naquele momento você sente uma tristeza, mas logo vem o Espírito Santo e te levanta. No geral ela tem a verdadeira alegria. É diferente.
Então a vida consiste em estar junto daquele que é a ressurreição e a vida. E quando ele fala quem crê em mim, esse crer não é acreditar que Deus existe. Se eu perguntar aqui, quem acredita que Deus existe? A maioria vai levantar a mão. Não é acreditar que Deus existe. Esse crer diz respeito à prática da palavra de Deus, porque se eu creio, eu obedeço. É incoerente uma pessoa dizer eu creio, mas eu não obedeço. Então, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ainda que esteja separado de mim, vai viver. E todo aquele que vive, quer dizer, quem é aquele que vive? O que vive é o que está junto do Pai, é o que já tem o Espírito Santo e está junto do Pai, não tem separação. Você está junto do Pai. Estar junto do Pai não precisa estar na igreja. Se você tem o Espírito Santo, você que está aqui, você está junto do Pai. Quando a reunião terminar e você for para casa, você continua junto do Pai. Se você estiver no ônibus, você está junto do Pai. Se você está lá na sua casa, você está junto do Pai, porque é o Espírito de Deus que está em você. Então isso é algo que, independentemente de estar na igreja ou em casa ou no trabalho, você está junto do Pai. Então todo aquele que vive e crê em mim, aí olha só o resultado, nunca o quê? Irá morrer. E Jesus termina dizendo isso aqui, esse discurso, essas palavras foram dirigidas a Marta, quando Lázaro estava morto e ela estava chorando, e Jesus quis mostrar para ela que o conceito de morte é diferente para Deus. E ele pergunta para ela: crês tu isto? Ele quis dizer que Lázaro não estava morto, mas estava dormindo. E ele mostra aqui que aquele que crê nele nunca irá morrer. Eu vi uma notícia ainda ontem de um dos mais famosos atores de Hollywood, um dos mais famosos de Hollywood, e ele disse o seguinte, ele fez uma declaração, ele disse: eu tenho medo de morrer, mas eu não tenho escolha. Certamente ele nunca leu isso aqui, ou nunca entendeu isso aqui, porque Jesus o problema está resolvido. Jesus está dizendo: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você é de Deus, se você tem o Espírito Santo, você não vai morrer, nunca. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você nunca vai chegar ao ponto de fechar os olhos e o coração parar de bater. Isso vai acontecer, mas eu não estou falando do corpo. Você não é um corpo que tem alma, você é uma alma que tem um corpo. E a morte da alma é a separação de Deus. O que é o inferno? O inferno é a separação de Deus. Por que tem gente que vive angustiada, vive um pedacinho do inferno nessa vida? Porque ela já está separada de Deus, porque ela prefere o pecado, ela escolhe o pecado, então ela vive separada de Deus, porque Deus não pode coadunar com o pecado, porque Ele é santo. Por mais que Ele ame a pessoa, não tem como. Por mais que você ame o próximo, você tem condições de abraçar e beijar o seu filho, se ele tiver todo sujo, com fezes, fedendo, cheirando mal, meses e meses na rua sem tomar banho, fedido, e você vai dizer assim: eu te amo, meu filho. Você toma um banho limpinho e vai lá e beija. Não, você vai falar: não dá, meu filho, toma um banho primeiro, se limpa primeiro, porque eu estou limpo. É ou não é verdade? Então assim é Deus. Deus é santo, Deus é limpo, Deus é puro, e para que Ele possa vir com o Espírito dEle sobre nós e nos abraçar, então nós precisamos nos lavar, nos limpar.
E isso acontece quando a pessoa crê em Jesus e aceita o reino de Deus, aceita o governo de Deus na vida dela. Ela se arrepende dos seus pecados, ela é lavada no sangue de Jesus. Isso é publicamente exposto através do batismo nas águas. Ela aceita Jesus e o Espírito Santo vem e entra naquela pessoa. Então ela passa a ter vida. Amém, pessoal? Humanamente falando, está todo mundo aqui vivo. Todo mundo está vivo agora. Tem uns cochilando, tudo bem, mas está vivo. Deve estar aí com o coração batida de 50 por minuto, cochilando. Mas todos aqui estão vivos. Todos estão vivos. Todos estão vivos, humanamente falando. Mas tem gente, eu não estou apontando o dedo para ninguém, porque eu só respondo por mim, mas tem gente aqui morta para Deus. Por que morta para Deus? Porque está vivendo deliberadamente na prática do pecado. Não é cometendo falhas, não. Isso todos nós cometemos. Por isso Jesus morreu por nós. Eu estou falando das pessoas que não aceitaram Jesus, não querem largar o pecado, não vêm na igreja, mas ficam com o pé na igreja, outro no mundo. Vivem deliberadamente na prática do pecado, na prática da injustiça. Estão aqui fisicamente vivas, mas estão mortas. E isso justifica porque tanto vazio, tanta angústia, tanta falta de paz, mesmo frequentando a igreja. Quem está me entendendo? Faz assim. Lucas capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim, só para encerrar: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o quê? O reino de Deus. Então, a lei e os profetas duraram até João. João foi o último profeta, o profeta João Batista, que anunciou a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus. Depois de João, começou o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Jesus veio para trazer o reino dele. Jesus ensinou a gente a orar no Pai Nosso: venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus? O que significa pedir venha a nós o teu reino? É governe a minha vida. A minha vida vai deixar de ser governada pelo mundo, pelo meu coração, pelos meus instintos, pelos meus desejos, pelas minhas vontades. A partir de agora, o Senhor vai reinar em mim. Ou seja, eu vou me guiar pela tua palavra, eu vou obedecer. Isso é vir o reino. Então, desde João é anunciado o reino de Deus. E todo homem faz o quê? Emprega força para entrar nele. Se você quiser entrar no reino de Deus, ou seja, nascer de novo, receber o Espírito Santo, ter essa vida que Jesus veio para trazer, então você tem que empregar força. Você não vai entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Você sabe que cada país desse mundo tem as suas regras. Tem gente, por exemplo, empregando força para entrar nos Estados Unidos. Tem gente que vive tentando uma maneira, querendo conseguir um visto, querendo conseguir ser cidadão americano. Tem gente lutando para ter cidadania europeia, cidadania americana. Tem gente que já fez pesquisa da sua ancestralidade, para saber se tem uma avó, se tem uma tataravó, uma bisavó que é italiana, que é, francesa, que é inglesa, para tentar entrar, tirar a cidadania e dizer, eu quero entrar naquele país e ser cidadão daquele país. Cada país tem as suas regras, e tem gente que bota força para ser daquele país. Sim ou não? Nós lutamos pelo reino de Deus, para você ser cidadão do reino de Deus, mas para isso você tem que se esforçar. Se você não se entregar, se você não fizer a sua força, se você não colocar toda a sua força, você não entra no reino de Deus. Aí é a sua parte. Amém, gente?